chegando ao seu lar, à sua casa, a todos vocês, queridos irmãos, e em especial me comunico com os irmãos, a membresia da 20ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eu sou o pastor Gilberto, o pastor titular dessa igreja. E nesta hora, neste dia tão especial para todos nós, em que comemoramos a Páscoa, eu quero trazer aqui a minha saudação a todos, desejando uma feliz Páscoa e que seja de muita paz, de muita alegria, sobretudo de muita saúde, sobretudo nesse tempo de pandemia. Mas não somente a saúde física no nosso corpo, no nosso organismo, mas principalmente a saúde espiritual, porque esta é que realmente conta aos olhos de Deus, para que nós tenhamos então a grande oportunidade de usufruir da cidade celestial. Queridos, para todos nós, como cristãos, é uma data muito especial, deve ser celebrada e comemorada. Aliás, a Páscoa para nós significa, para nós cristãos, ressurreição. Significa uma celebração à vida. E nós sabemos, queridos, pela Bíblia, capítulo 12 do livro de Êxodo, do Velho Testamento, ali nos diz que a Páscoa foi instituída pelo próprio Deus e deveria ser comemorada pelos filhos de Israel anualmente. E Páscoa, na verdade, ao pé da letra, significa passagem. E foi justamente isto que aconteceu lá naquela época. Vocês sabem, os filhos de Deus estavam sendo escravizados no Egito pelas mãos fortes, tiranas do faraó por 430 anos. Então havia no coração daquele povo, os filhos de Deus, uma grande angústia, uma tristeza, um sofrimento. Eram escravos. E a Bíblia diz, queridos, que eles se lembraram que os antepassados haviam dito que eles tinham sobre si um Deus todo-poderoso, que era realmente capaz de realizar o impossível, o sobrenatural. E a Bíblia nos diz, então, nesse livro de Êxodo, que todo este povo, filhos de Deus, povo de Israel, eles clamaram a Deus. Eles levantaram súplicas a Deus para que fossem libertos daquela opressão do mal. E Deus, como sempre, com a sua misericórdia e sua graça, ouviu aquelas orações, aqueles louvores, aquelas súplicas, e levantou um homem chamado Moisés, que fosse então o seu intermediário diante de Faraó. E a Bíblia diz, queridos, que Faraó, obviamente, não deu ouvidos, à voz de Moisés, que era o profeta de Deus. Era o porta-voz da voz de Deus, dizendo para que Faraó libertasse aquele povo. E como Faraó não deu ouvidos, não deu crédito àquela mensagem do próprio Deus através de Moisés, Deus ele teve que agir.
E ele agiu através de pragas, que foram 10. E a 10ª praga sobre o Egito foi justamente a decretação da morte dos primogênitos das famílias egípcias, inclusive até do próprio Faraó. Mas, antes, porém, Deus havia determinado a Moisés que convocasse o povo e dissesse que em determinada noite o anjo da morte passaria, fazendo então esta matança dos primogênitos das famílias egípcias. Mas antes, porém, toda a família do povo de Deus, família de Israel, eles deveriam fazer uma refeição, principalmente com 3 elementos, que seria o cordeiro, pães asmos, ou pão não fermentado, e juntamente com ervas amargosas. E eles deveriam, por ocasião do abate do cordeiro, pegar uma porção do sangue e aspergir sobre os umbrais das portas das famílias do povo de Deus. Porque aquele sangue aspergido nos umbrais das portas seria um sinal, um marco, e que identificaria aos olhos do anjo da morte que ali havia uma família com primogênito e que deveria ser preservado. O anjo da morte não poderia tocar naquela família de Deus, porque eles tinham ali o sinal, a marca do sangue do cordeiro. Pois bem, e assim se sucedeu, queridos. O povo de Deus fez esta refeição, colocaram o sangue ali aspergido nos umbrais das portas, e à noite passou aquele anjo, e de fato cumpriu-se a determinação do próprio Deus, quando houve a morte dos primogênitos, inclusive do primogênito de Faraó. Pois bem, e com isso, obviamente, Faraó teve o seu coração quebrantado, contrito, e imediatamente determinou que aquele povo de Deus, povo de Israel, os filhos de Deus, que eles tivessem a plena libertação. E aconteceu, então, que Moisés, como líder, acaba levando, através do deserto, todo aquele povo, que eram milhares de milhares já, entre homens, mulheres e crianças, rumo à terra prometida. Então, Deus determinou que todo ano as famílias do povo de Deus, do povo de Israel, eles deveriam se reunir e comer todo aquele povo, que eram milhares de milhares já, entre homens, mulheres e crianças, rumo à terra prometida. Então, Deus determinou que todo ano as famílias do povo de Deus, do povo de Israel, eles deveriam se reunir e comemorar a Páscoa, que seria justamente um momento em que eles estariam rememorando o grande feito de Deus através de Moisés, de libertação de todos. Era uma celebração que deveria acontecer. Pois bem,
E é interessante nós observarmos no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, justamente, reunido com os seus discípulos, com os seus 12, em Jerusalém, comemoravam a refeição da Páscoa numa noite. E justamente nesta noite, Jesus ele institui a ceia do Senhor, com os elementos pães e vinho, simbolizando, representando, respectivamente, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, nós como cristãos agora, comemoramos a Páscoa através da ceia do Senhor. Porque Jesus, para todos nós, hoje, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, aquele que tira os pecados do mundo, na expressão de João Batista, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, e nos livra e nos liberta também da opressão do mal, e nos redime de todo o pecado. E também nos concede a redenção das nossas almas. Em outras palavras, a salvação e a vida eterna, se permanecermos fiéis, se permanecermos obedientes ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, queridos, é muito importante para nós hoje, como cristãos, a Páscoa, que celebramos então através da ceia do Senhor, onde rememoramos também o grande feito do Senhor Jesus lá na cruz no Calvário, em favor das nossas vidas, em favor das nossas almas, para que nós tenhamos hoje a vida e a tenhamos em abundância, conforme registra o evangelista João, na segunda parte do versículo 10 do capítulo 10 do seu livro. Queridos, assim sendo, nós nesta semana já comemoramos, a nossa Páscoa, a nossa ceia do Senhor. E eu quero, antes de encerrarmos, orar por todos vocês. Orar em especial por toda a membresia da 20ª Igreja do Evangelho Quadrangular, para que Deus permaneça conosco e assim seja até a volta do Senhor Jesus. Se você puder, aonde você estiver nesse instante, feche os teus olhos e ouça com fé esta oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu lhe apresento agora estas centenas de pessoas que fazem conosco neste instante esta corrente maravilhosa de fé, através desta oração. E eu quero agora, como ministro do teu Evangelho, com responsabilidade espiritual sobre pessoas, principalmente com relação aos queridos irmãos da 20ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero confirmar a todos paz, alegria, sobretudo saúde, não somente no aspecto físico, de corpo, de organismo, mas sobretudo e principalmente no aspecto espiritual, para que nós tenhamos o nosso passaporte espiritual sempre atualizado, para que em qualquer momento
ao soar das trombetas, Jesus aparecer nas nuvens por ocasião do arrebatamento da sua igreja, nós estejamos prontos, preparados para este arrebatamento num corpo glorificado e para estarmos usufruindo de todas as delícias que o Senhor está a preparar a todos nós que o amamos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, com a sua presença em cada, para que em qualquer momento, ao soar das trombetas, Jesus aparecer nas nuvens por ocasião do arrebatamento da sua igreja, nós estejamos prontos, preparados para este arrebatamento num corpo glorificado e para estarmos usufruindo de todas as delícias que o Senhor está a preparar a todos nós que o amamos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, com a sua presença em cada um de nós. Que o Senhor confirme ao nosso redor os teus anjos, guerreiros, poderosos, com escudos sobrenaturais, com blindagem espiritual, para nos guardar e proteger de toda e qualquer investida do mal. Que este vírus, que esta praga, que esta peste que infelizmente tem assolado a humanidade em grande parte dos países, não tenha poder sobre nós, porque nós somos guardados, aconchegados, protegidos pela presença bendita e gloriosa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu oro e faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, antes de encerrarmos com a bênção apostólica, eu quero mais uma vez confirmar que nós estamos na igreja de segunda a sexta, pela manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde, das 14 às 17. E sábado e domingo também, pela manhã, somente das 9 ao meio-dia. E nós estamos, então, realizando o PAP. O PAP. O que é o PAP? É o pronto atendimento pastoral presencial. Nessas ocasiões, damos atendimento às pessoas, orando, aconselhando pastoralmente, e também estamos ali para receber e consagrar os dízimos e as ofertas, e também para receber o quilo do alimento para nossa ação social. Nós mensalmente ajudamos algumas dezenas de famílias que têm dificuldade até de colocar o alimento sobre as suas mesas. Então, este alimento que nós doamos é muito importante e, através da nossa ação social, nós repassamos a estas famílias carentes, muitas até da própria igreja e outras, a grande parte, da própria comunidade. Então, queridos, eu peço aqui mais uma vez, permaneçam obedientes, permaneçam fiéis, permaneçam com compromisso e responsabilidade com Deus, com a sua palavra e com a 20ª igreja do Evangelho Quadrangular
porque é uma obra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem conosco, compartilhando deste vídeo. E para encerrar, eu quero ministrar a bênção apostólica. Coloque a sua mão assim, na posição de receber, e receba agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais rica e doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós, sobre todos os filhos e povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre, assim seja. Muito obrigado, queridos, pela sua atenção, e eu dou a vocês agora, com sinceridade e respeitosamente, um grande beijo em seus corações.